Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Hoje nós vamos falar sobre uma contração muito interessante da língua inglesa que o brasileiro tem bastante dúvida. Ela é uma contração de duas variações. Estamos falando aqui do ain't. Então a gente vê muito isso aí, vê em músicas, em filmes, no dia a dia, todo mundo conversando, usa bastante o ain't. E o brasileiro tem bastante dúvida. Então nós vamos entender isso hoje através de uma coisa bem interessante aqui, que é, hoje eu observando na rua, eu encontrei uma amiga antiga, que ela tem um nome bem interessante, o nome dela é Liamar. Liamar, emendado, Liamar. Através desse nome, eu cheguei à conclusão lá, assim, que muitos nomes são mistura de duas coisas e tal. E aí me veio na cabeça de fazer essa aula aqui do ain't, para que o brasileiro realmente entenda o que quer dizer isso aí. Então olha só, essa menina Liamar, ó, a contração de Liamar seria mais ou menos o parecido com lhe amar no português. Isso aí no Nordeste, né? Por exemplo, brasileiro, o pessoal fala assim, eu vou lhe amar de verdade, né? Então, com o sotaque nordestino, fica bem exatamente isso aí, o nome dela. Então, me veio na cabeça que isso aí poderia ser exatamente de onde veio, a origem do nome dela. Existem outros nomes parecidos aí, ó. Por exemplo, Solimar, né? Seria sol mais mar, sol e mar, e alguma coisa assim. Então, através disso aí, me veio essa inspiração aqui para dar essa aula sobre o ain't. O ain't, em inglês, na verdade, é o nosso to be mais o not, ou have mais o not. Olha como assim, o to be not fica am not, então se eu falar I am not, vira I ain't. O is not vira ain't, he isn't, he ain't. E are not, you ain't. You aren't, you ain't. Então, na verdade, é uma contração apenas de falar mais rápido a coisa ali, que acaba virando uma escrita diferente. E o I haven't, I ain't. Então, em geral, é a forma rápida de se falar to be not ou to have not. Vamos ver alguns exemplos aqui do ain't com to be e com to have. Em geral, I ain't pode falar, quando se fala I ain't vira I'm not. Ou então I haven't. Então é o to be mais o not ou to have mais o not. Exemplo do I ain't. Ó, you ain't é you aren't ou you haven't. Aí vamos dar dois exemplos aqui, ó. I ain't a doctor. É a mesma coisa de eu dizer I'm not a doctor. Então, ó, I ain't a doctor. I'm a teacher ou I'm a professor. Então, eu não sou médico, eu sou professor. Então, olha só como que você fala am not abreviado, I'm not ou I ain't. Mesma coisa, tá? No dia a dia se fala mais ain't do que am not, a não ser quando é bem formal, bem específico. E a mesma coisa acontece com o you, ó. Um exemplo aqui do haven't. I haven't, geralmente a gente vai usar o ain't como have not quando vira um verbo no particípio. Ou seja, o nosso present perfect em inglês. Então, quando eu falo I ain't, vai vir um verbo também no particípio. Quando acontecer isso, é o nosso chamado present perfect. Detalhe, que 90% das vezes vai ser o got. I ain't got, quer dizer, eu não tenho, eu não consegui, né? Eu não cheguei quando for a algum lugar. Então, aí tem a lição do get aí para você entender bem essa combinação. Mas sempre vai vir. O mais comum, a frase mais comum, quase 90% das vezes que você vê o haven't got, que é I ain't got, you ain't got, he ain't got. Você vai ver basicamente nessas três formas aí, praticamente sempre. Então olha só, I ain't got nothing. Eu não tenho nada, but you, a não ser você. Então, I ain't quer dizer I am not ou I haven't. A grosso modo é isso, mas pode confiar, 100% das vezes você vai ser desses dois sentidos. Ó, you ain't tem algum exemplo aqui, mas ficou fora da ordem. Ó, you ain't the first. Outro exemplo aqui legal. Ó, you ain't the first. Você não é o primeiro. Você não é a primeira. Não deve ser muito bom escutar isso numa garota, não, né? Ou vice-versa. Ó, you ain't got me. Você não tem a mim. Você não me conquistou. Aqui no caso do haven't got. Então, ou seja, I ain't quer dizer I'm not ou I haven't. You ain't quer dizer you are not ou you haven't. E agora, mais um caso aqui, o he ain't
né? Um exemplo aqui legal dessa aí é aquela música He Ain't Heavy, He's My Brother, né? Do The Hollies, antiga lá. Música boa. Ó, he ain't, he isn't ou he haven't. Ó, he ain't heavy, he's my brother, o caso da música, e ele não é pesado, no caso não é um fardo, não é um peso, né? E he ain't got, ele não tem, ele não conseguiu, ele não chegou, né, no objetivo. Então, a grosso modo é isso aí, é muito simples, muito fácil, mas você tem que entender, através desse exemplo que eu dei aqui da menina, né, lhe amar, vira lhe amar, né? Então eu vou lhe amar, é a mesma coisa, em vez de você falar caixa de água, você fala caixa d'água, e assim por diante, é apenas uma contração, é uma combinação. Então, bote na sua cabeça que você falar ain't, quer dizer am not, is not, are not. Ou, se for um verbo depois, no particípio, é haven't. Ok? Então, basicamente, isso aí explica todo o processo do nosso ain't em inglês. Ok? É isso aí. Dê aí o seu like se você gostou. Compartilhe o vídeo. E acesse o site inglescreativo.com.br e conheça os cursos IUP que são maravilhosos para você aprender sozinho, em casa. Ok? Um grande abraço, professor Fernando Siqueira. Valeu!